Bom, vou iniciar o registro de uma das facções que eu julgo serem mais interessantes de todas. O registro atual é da facção que lembra muito a Corsairs, mas é a Saqueador. Eu deixei ela pro final porque, na verdade, ela não é uma facção que tem uma nave única. A Saqueador, a Corsair seria os piratas que pegam restos e reciclam a tecnologia e coisas valiosas e fazem as próprias deles. Já a tecnologia das saqueadores, eles simplesmente convertem tecnologias de outras facções para a facção deles. Então perceba que esse cruzador Berserker lembra muito o cruzador da facção Axis. Do mesmo jeito que esse daqui lembra do cruzador Wraith e outras naves aqui. Esse daqui lembra esse barão marquês aqui. Lembra, na verdade, uma nave inimiga da Baronato Astral. Aqui lembra uma da Pharmacon. Na verdade, são exatamente essas naves mesmo, só que convertidas para o elemento vácuo. Então, ao invés de essa daqui ter acesso à tríade comum, cinético, energia e explosão, e ainda a flagelo, ela tem apenas armas que também são iguais às outras, porém todas do elemento vácuo. A ideia dessa facção é o PVP. Tanto que, assim, você reduz tudo a um único elemento e você fica combinando e fazendo combos de itens de outras facções. E a ideia é ter essa ressurgência. A ressurgência é o seguinte: toda nave tem ressurgência. Essa ressurgência é o que? Quando você está num PVP, a vida que sua nave perde, ela ressurge, ela recupera imediatamente. Acabou o ataque, ela recupera. Esse daqui está em 80%, mais o item de 15%, ficou 95%. Não fica aqui nas estatísticas do lado escritas, mas ela é 95% de resistência graças a esse item. Ou seja, ao invés do reparo disso daqui ser 2 horas, igual está escrito na direita inferior, quando essa nave for destruída em PVP, 95% disso vai ser recuperado imediatamente. Então, essas frotas aqui, essas naves são focadas em PVP. E essa é a facção com a maior quantidade de naves diferentes, porque ela tem naves da primeira tríade lá atrás, a Altarian e Umbri Pharmacon, convertidas, nenhuma de segundo patamar. E eu não tenho as plantas aqui, mas existem outras naves, que são aquelas que estão comigo. Tipo esse daqui e esse daqui. São muitas naves diferentes, muitas variantes. Em geral, as plantas que eu não tenho, né, as naves que eu não tenho aqui, são simplesmente pega todas as naves que eu já mostrei e coloca cor roxa e preta nelas. Resumidamente isso. E inclusive essas naves aqui, elas foram convertidas de uma frota que a gente nem tinha, de naves que a gente nem tinha acesso, da facção Baronato Astral, que é uma NPC inimiga, não acessível pra gente. E mesmo assim a gente tem elas acessível na forma de saqueadores aqui. O que é, na verdade, bastante interessante. E funciona tudo igualzinho. Esse daqui tem a tela faseada, por exemplo. Funciona igualzinho, tudo. Esse daqui, esse Ilusão Elite, o próprio jogo, na descrição aqui, diz que ele é baseado no Grifo, da Coalizão Anoitecer. Esse daqui, a nave principal Profeta, é baseado na nave principal, que é o nome da nave que não é acessível mais, só teve acessível em um evento que é da Altarian. Esse daqui é a transportadora da Axis. Esse daqui é a transportadora da Altarian. E essa daqui é a transportadora
do também da Baronato Astral. Então eu acho muito interessante essa proposta deles de refazerem essas naves com um novo propósito, com um novo elemento. E perceba que todas as naves do jogo, todos os NPCs, todos está escrito resiste, dois pontos, vácuo. Isso significa o quê? Que todas as naves do jogo que não sejam pessoas, todos os NPCs, né, naves do jogo mesmo, tem resistência, eu acho que é 95 ou 99%, porque essas naves aqui era para dar centenas de milhares de dano, e mesmo assim, contra naves NPC, ó, o dano é bem baixo. Provavelmente é 99% de resistência. Então, elas são inúteis para ataques comuns, e como elas não têm resistência a nada, a não ser a também vácuo, elas acabam sendo inúteis no jogo cotidiano, mas elas são muito úteis em PVP. Muito. Inclusive, independente se seja naves de outra facção, se for nave de jogador, não tem resistência a vácuo. A menos que a nave realmente tenha sido projetada para ter aquela resistência. Tipo, o Ilusão ele é baseado no Grifo. O Grifo tem resistência a vácuo porque ele tem. Mas não porque foi artificialmente colocado 99% de resistência igual os NPCs têm. Agora, se eu for enfrentar a da Alterian, uma pessoa não vai ter nenhuma resistência. Então é muito interessante usar esse tipo de nave contra pessoas em específico. Inclusive funciona em combate contra bases. Então, módulos em geral não têm resistência a vácuo. A menos que seja uma base NPC de alienígenas. Então, assim, eles têm resistência a vácuo. Então, assim, totalmente focado em PVP. E são realmente naves interessantes. Eu lembro que atualmente essas naves em específico não tem muito o que você fazer com elas. Os itens são mais restritos porque é um nível muito alto. Então assim, você não consegue... consegue sim, ó. Isso daqui é item da Alterian. Convertido para vácuo, você pode colocar numa nave que teoricamente é da Baronato Astral. Esse daqui, que é da Coalizão Anoitecer. Você pode colocar coisa que seria da Alterian. Então assim, para nível muito alto, que a discrepância de força é muito grande, realmente não faz sentido você colocar um item que é muito mais fraco. Mas em combate, por exemplo, do cruzador, você consegue ter outros itens. Inclusive colocar armas que geralmente não seriam capazes, você não seria capaz de colocar de outras facções. Então assim, acaba tendo uma grande vantagem, e por ser um elemento único, você consegue focar totalmente a resistência nesses itens, né, ou nessas naves a vácuo, para ter o melhor desempenho contra PVP. Então é bem interessante você poder combinar naves que geralmente não seriam habituais. Mas é isso, não tem muito mais o que dizer a respeito disso. Então eu encerro também aqui a última facção que faltava comentar, que apesar de ter a maior gama de todas de variantes, não é exatamente aqui eu tenho mais variantes, porque eu não tenho todas elas e nem todas as plantas delas. Mas eu vou demonstrar um pouquinho aqui sim, só de como funciona, por exemplo, adicionar essa combinação aqui. Inclusive tem comandante específico para isso, né, para esse tipo de facção.
que eu julgo muito interessantes, porque são realmente comandantes bons. Eles aumentam muito, especialmente a Ovel, o nome dessa daqui. Mas eu vou fazer depois um vídeo sem comentários, só passando comandante por comandante no nível máximo. Ó. Funciona normalmente, o mesmo arco de disparo, o mesmo dano, mesmas coisas. Só que de um elemento específico. Ó, tela faseada ativou. E eu não vou comentar muito sobre, mas é notável que o dano está penando. Eu vou deixar enquanto isso as naves atacando, porque senão elas vão ficar aqui fazendo o mesmo movimento toda hora. Está acontecendo atualmente esse evento que é o Guerra da Aliança. Não acontece fazia uns 2, 3 anos. Ele é justamente um evento focado nisso. E eu vou fazer um vídeo focado só nesse vídeo. E ele tem aqui todas as plantas. Esse daqui de níveis mais baixos. Itens de níveis mais baixos. Armas de níveis mais baixos. E é um evento compartilhado entre toda a aliança. Então, por exemplo, o Lorium que os fragmentos solares que eu consegui, toda a facção está sendo beneficiada por isso. E quanto mais conseguir, quando chegar em 300 mil, por exemplo, todo mundo vai ter acesso a isso. Aí a pessoa gasta o seu próprio Lorium, que daí é pessoal, para comprar os itens da loja mesmo. E é o único evento focado realmente nos saqueadores. Desde sempre, desde que lançou os saqueadores, tem esses itens aqui. E fazia uns 2 ou 3 anos que isso não acontecia novamente. Mas tem aqui mais plantas, de outros itens eu só não estou achando. E demora um pouquinho carregar, enquanto está gravando o vídeo. Mas tem bem mais itens, bem mais coisas. Ó, essas plantas aqui eu já tenho. Mas enfim, eu vou encerrando o registro por aqui, enquanto essas naves estão penando para conseguir atacar um pouquinho.